Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre um conflito bastante polêmico, visto mesmo como ilegal por muitos países. Refiro-me à invasão do Iraque de 2003. Quer ganhar uma Vento novinha? Participe nesse incrível sorteio. As inscrições vão até o dia 16 de setembro e o sorteio é no dia 17. Todas as instruções para participar estão no Instagram da Botas Vento. Participe você também e boa sorte! No dia 11 de setembro de 2001, o mundo mudou completamente. Com os atentados nos Estados Unidos, a administração do presidente George W. Bush, empossada em janeiro daquele mesmo ano, deu início à chamada Guerra contra o Terrorismo, uma política bastante agressiva de combate a grupos e nações vistas como financiadoras do terrorismo. Desde que assumiu o governo, o presidente Bush demonstrou em reuniões um forte desejo de depor Saddam Hussein, que tinha sido deixado no poder pelo seu pai após a vitória sobre o Iraque na Guerra de 1991. Mas esse desejo só começou a se traduzir em ações após os atentados de 11 de setembro. O presidente Bush, assessorado pelo secretário de Estado Colin Powell e pelo secretário da Defesa Donald Rumsfeld, alegava que o regime iraquiano tinha conexões secretas com os autores dos atentados, afirmando também que os iraquianos estavam avançando com o desenvolvimento de armas de destruição em massa, principalmente químicas, um tipo de arma que o regime de Bagdá tinha usado diversas vezes, com destaque para o ataque de Halabja, em março de 1988, visto como o maior ataque contra civis com armas químicas de toda a história, resultando em 5.000 civis mortos e em 10.000 feridos. No entanto, apesar do passado o condenar, nada indicava que no início do século XXI, Saddam Hussein continuava trabalhando com armas desse tipo. Mas o presidente Bush, usando como argumento o fato do Iraque ter expulso os inspetores de armas da ONU em 1998, defendeu a tese de que Saddam Hussein estava escondendo um amplo programa de armas de destruição em massa. E com base nisso, iniciou uma forte campanha interna e externa para legitimizar o seu desejo de derrubar o regime iraquiano. Grande parte do seu esforço centrou-se à volta do chamado Ato de Libertação do Iraque, assinado pelo seu antecessor, o presidente Bill Clinton, em 1998. Através da assinatura desse ato, a política norte-americana para com o Iraque passou a estar explicitamente dedicada a tirar Saddam Hussein do poder. E foi com base nessa lei de Clinton que o presidente Bush conseguiu o apoio legal que tanto precisava para avançar. E no cenário internacional, aproximou-se de aliados tradicionais como o Reino Unido, na época governado pelo primeiro-ministro Tony Blair, e também a Espanha, de José María Aznar, consolidando uma poderosa coalizão militar formada pelos Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália, a Espanha, a Polônia, a Dinamarca e a Itália. Mas apesar dos seus esforços, não conseguiu atrair o apoio da França e da Alemanha, que alegavam que as evidências apresentadas pelos Estados Unidos sobre o programa iraquiano de armas de destruição em massa eram inconclusivas. E de fato, muitas dessas evidências foram consideradas forjadas, com muitas baseadas em testemunhos que se provaram depois serem falsos. Mas mesmo assim, em novembro de 2002, o presidente Bush conseguiu que o Conselho de Segurança da ONU aprovasse a resolução número 1441, que dava a Saddam Hussein uma última chance para se desarmar e provar o fim do seu programa de armas de destruição em massa. Mais ou menos nessa mesma época, o presidente Bush conseguiu do Congresso a chamada Resolução Iraque, que lhe dava plenos poderes para usar todos os meios necessários contra o Iraque. Poucos meses depois, em março de 2003, o presidente Bush anunciou que o governo iraquiano não estava agindo em conformidade com a Resolução 1441 da ONU. Apesar dos relatórios preliminares dos inspetores de armas que atuavam no Iraque desde o final de 2002 indicarem a aparente ausência de armas de destruição em massa naquele país. Mas já em 2002, a CIA tinha enviado para o Iraque a SAD, sigla em inglês para Divisão de Atividades Especiais, formada por agentes altamente treinados, cuja missão era identificar alvos importantes no interior do país, incluindo instalações governamentais, militares e também indivíduos.
Eram missões muito perigosas, mas que foram cruciais para a guerra, na medida em que ofereceu aos Estados Unidos uma lista completa e detalhada de alvos a atacar. Entre janeiro e março de 2003, começaram a chegar ao Kuwait 148 mil soldados dos Estados Unidos, 45 mil britânicos, 2 mil australianos e 194 poloneses, que enfrentariam uma força iraquiana estimada em 450 mil soldados e 600 mil reservistas, além de um número indeterminado de estrangeiros que desde 2002 chegavam ao Iraque. Mas apesar da grande superioridade numérica, as forças de Saddam Hussein estavam muito mal equipadas. Com a guerra de 1991 e as sanções impostas ao longo dos anos 90, tendo resultado num grande desinvestimento iraquiano no setor da defesa. É importante notar que antes do início formal da guerra, os Estados Unidos já realizavam bombardeios aéreos contra posições iraquianas. E mesmo antes do Congresso dos Estados Unidos ter dado ao presidente Bush carta branca para atuar contra Saddam Hussein em outubro de 2002, forças norte-americanas e britânicas lançavam dezenas de toneladas de bombas todos os meses contra alvos estratégicos como bases militares e instalações industriais suspeitas. Mas a invasão em si começou efetivamente na noite do dia 19 de março de 2003, e no espaço de apenas 7 horas, mais de 70 alvos foram destruídos. No início da madrugada do dia 20 de março, as primeiras explosões começaram a ser ouvidas em Bagdá, em ataques de precisão que contaram com a ajuda das forças especiais da CIA, que, como referi, estavam no Iraque desde 2002. Os analistas esperavam uma repetição da estratégia adotada pelo seu pai em 1991, que manteve uma forte campanha aérea antes de iniciar o ataque por terra. Mas o presidente Bush ordenou o avanço das forças terrestres logo no início do ataque, justamente para preservar os poços de petróleo mais ao sul. E assim, partindo do Kuwait, 3 grandes colunas avançaram para o interior do Iraque, com uma britânica cercando Basra ao sul e outras 2 norte-americanas seguindo para o norte em direção a Bagdá. Em apenas 3 semanas, forças norte-americanas entraram na capital do país, mas apesar de ter parecido simples, a guerra teve batalhas complicadas, como na Batalha de Najaf, que começou com um AH-64 Apache sendo derrubado por fogo iraquiano, barrando o avanço das forças terrestres. O objetivo era uma importante ponte em Najaf, que só foi conquistada graças ao apoio da 101ª Divisão Aerotransportada, a mesma que lutou bravamente nos desembarques da Normandia no dia D. E mesmo contando com um tremendo poder de fogo, a Batalha de Najaf durou 7 dias, tendo custado a vida de muitos militares iraquianos, americanos e britânicos. No norte do Iraque, a situação foi mais complicada para as forças da coalizão, principalmente depois da Turquia ter declarado que não permitiria ataques a partir do seu território. Mas só após muitas negociações, os turcos permitiram que seu espaço aéreo fosse utilizado, o que permitiu o transporte aéreo de milhares de soldados e centenas de veículos, que se posicionaram em território curdo, na fronteira turco-iraniana, de onde partiram em várias colunas em direção a Mossul e a Kirkuk. O logro também foi importante nessa guerra, como que aconteceu no chamado Gap de Karbala, uma estreita faixa entre o rio Eufrates e o lago Hazaza, vista como a porta de entrada para Bagdá. Os Estados Unidos sabiam que os iraquianos defenderiam muito bem essa área, e por isso plantaram informações indicando que a 4ª Divisão de Infantaria atacaria Bagdá a partir do norte. Esse logro funcionou e Qusay Hussein, filho de Saddam Hussein e que estava responsável pela defesa de Bagdá, ordenou a retirada das 2 divisões da Guarda Republicana que estavam em Karbala, mandando-os para o norte. O que facilitou muito o avanço norte-americano, que em apenas 48 horas após chegarem naquela área, conseguiram atravessar o Eufrates e chegar aos subúrbios da capital. Essa guerra demonstrou claramente que o apoio aéreo e o domínio dos céus é de importância vital nos conflitos modernos. A Força Aérea Iraquiana, diante do avassalador poder aéreo da coalizão, nem sequer tentou montar uma defesa aérea coordenada, limitando-se a alguns voos e ataques esporádicos. Em terra, as forças americanas e britânicas, sempre que se viam numa situação complicada, limitavam-se a pedir apoio aéreo, que costumava chegar no espaço de 10 a 15 minutos, sob a forma de aviões de ataque A-10 Thunderbolt,
ou bombas de precisão guiadas por laser a partir de caças FA-18 embarcados em porta-aviões no Golfo Pérsico, com muitos caças F-15 e F-16 baseados na Arábia Saudita e no Kuwait, garantindo a superioridade aérea sobre todo o país. E no dia 1º de maio de 2003, poucas semanas após o início da guerra, o presidente Bush aterrissou no porta-aviões USS Abraham Lincoln a bordo de um S-3 Viking, onde anunciou o fim das principais operações militares no Iraque, diante de uma faixa que dizia "Missão cumprida". Mal sabia ele que a missão no Iraque estava longe de ser cumprida e que, apesar das forças norte-americanas já terem abandonado o país, com as últimas unidades saindo do Iraque em dezembro de 2011, foram obrigados a retornar, dessa vez a pedido do próprio Iraque, para combater os terroristas do Estado Islâmico na fronteira com a Síria. Na invasão de 2003, dos 380 mil militares da coalizão que participaram na guerra, 172 foram mortos e 551 foram feridos. E do lado iraquiano, cerca de 15 a 20 mil foram mortos e mais de 35 mil foram feridos. O avanço da coalizão foi tão rápido que Saddam Hussein sequer teve tempo de abandonar o país, restando ao ditador iraquiano abandonar os seus palácios suntuosos e se esconder num buraco escavado no quintal de uma casa semi-abandonada, onde foi descoberto em dezembro de 2003. Foi julgado e condenado à morte por enforcamento, tendo sido executado no dia 30 de dezembro de 2006. Os seus 2 filhos, Uday e Qusay Hussein, tão sádicos como seu pai, foram mortos numa troca de tiros com forças norte-americanas em julho de 2003. Apesar do aval do Congresso dos Estados Unidos, a invasão do Iraque não teve o aval da ONU, com a Resolução 1441 não prevendo uma intervenção militar, o que até hoje deixa em aberto a questão da legalidade internacional das ações lideradas pelos Estados Unidos contra aquele país em 2003. Se você procura aquele presente legal ou se é um grande entusiasta do mundo militar, encontrará na loja do canal produtos muito interessantes. Camisetas, pôsteres, bonés, canecas e também miniaturas incríveis. Aproveite as promoções e, de quebra, você ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar.